culto domingo é 18h30. Agora vamos abrir a palavra de Deus. Você pega a tua Bíblia, aí na tua casa. É importante você ler a Bíblia junto com o teu pastor na hora que você vai ministrar. Você vai abrir os Salmos. Volta um pouquinho a Bíblia, se você chegou a abrir em Provérbios 3. Eu vou ler apenas 2 versos que está no Salmo 139. E os versos são 23 e 24, depois nós vamos orar. Os 2 últimos versos do Salmo 139. E ele diz assim: concentra, abre o teu coração, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Diga amém. Esta é uma oração. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesse momento. Tua palavra diz pela boca do salmista: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, porque o Senhor conhece os meus pensamentos. Vê se há algum mal em mim, vê se há algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Deus, como nós falamos agora há pouco, meu Deus, perto de 300 mil pessoas foram contaminadas. Mas eu acredito que o Brasil todo, 215 milhões de pessoas, não pensam hoje como pensavam alguns tempos atrás. Talvez o medo, a incerteza, a insegurança, o desespero. O que vai acontecer? Por que isso está acontecendo? E nós somos muitas vezes invadidos por pensamentos ruins, pensamentos negativos. E hoje, Deus, o Senhor tem uma palavra que nos cura, que nos liberta. Usa a minha vida, a minha boca. Usa da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. E nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. E esses minutos, ó Deus, que nós vamos nos atentar para aquilo que o teu Espírito vai ministrar ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. E se você orou também, diga amém. Diga em nome de Jesus. Por que dizer sempre em nome de Jesus? Eu não sei se você é curioso e de repente você já orou tantas vezes, fala, mas por que tem que falar sempre em nome de Jesus? Quando você vai em uma determinada repartição pública, ou seja, numa empresa, e você quer falar com uma pessoa, uma autoridade, por exemplo, aí você fala, eu vim em nome de fulano de tal, e isso abre porta. Jesus, ele tem todo o crédito com Deus. Jesus, ele tem todo o crédito no céu. Então você fala em nome de Jesus, então a tua oração tem crédito no céu. A ministração dessa noite, se você quiser começar a anotar, já foi anunciado aí, eu creio que você já anotou o nome: o vírus que adoece as emoções. Preste bem atenção, é um nome assim um pouco meio assustador, porque o mundo está assustado, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar e o teu coração vai no final estar curado e com paz. O vírus que adoece as emoções. Quero ler um versículo para você que está em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra
a carne e o sangue, e sim contra as potestades, contra os poderes celestiais neste mundo tenebroso, nas regiões celestiais. Então, esse nome, o vírus que adoece as emoções, como está tão na moda que você só ouve falar vírus, é perigoso, tem que tomar seus cuidados, mas os piores vírus são aqueles que entram na nossa alma. Por quê? As enfermidades, as pandemias vêm, passam, porém, o mundo espiritual, muitas vezes ele permanece. Quantas pessoas que não têm traumas e que já faz meses, anos, décadas e continuam com trauma, continuam tristes, continuam com o coração abatido, sem esperança. O abatimento interno, ele afeta muito o nosso corpo físico. Então, o vírus que adoece as emoções. Eu não sei se você prestou bem atenção, mas o Salmo 139, versos 23 e 24 é uma oração. O salmista estava fazendo uma oração. Então, o que temos feito quando olhamos para dentro de nós? Quando nós olhamos para dentro de nós, quando você faz uma reflexão, o que é que você enxerga? Você enxerga alegria, você enxerga esperança, otimismo? O que é que você está enxergando? O que é que nós enxergamos quando nós olhamos para dentro de nós? Aquele momento que você faz aquela reflexão, que você pensa, o que é que nós estamos vendo quando nós olhamos para dentro de nós? Podemos identificar alguns vírus que adoecem as emoções. Você pode ver que tem pessoas, ela não tem alegria, ela não tem uma emoção saudável, porque esses vírus afetam as emoções. E eu quero dizer para você que Deus tem cura para você. Como nós ouvimos ali, quem segue a justiça e a lealdade vai encontrar vida, então Deus tem vida para você. Justiça, Ele vai fazer justiça, fique tranquila, confie em Deus. E honra, Ele vai te honrar, você pode ter certeza absoluta disso. Mas entenda que a velocidade do trabalho de Deus depende da tua fé. Identificar alguns vírus que adoecem as emoções é muito importante. Jamais alcançaremos bons resultados em nossos empreendimentos se as nossas emoções estiverem abaladas e adoecidas. Marque isso. Jamais, é muito forte o que você vai ouvir, jamais alcançaremos bons resultados em nossos empreendimentos se as nossas emoções estiverem adoecidas. Jamais seremos um bom pai se as nossas emoções estiverem adoecidas. Jamais seremos um bom pastor, um bom líder, um bom empregado, um bom patrão, um bom funcionário, um bom cidadão. Jamais seremos bons em qualquer coisa se as nossas emoções estiverem adoecidas. Emoções adoecidas. Quando nossa alma é adoecida, a nossa mão, a nossa visão, tudo que nós fazemos fora está desconectado daquilo que Deus quer. Parece que nada dá certo, mas por quê? Porque precisamos de um ajuste interior. Nós precisamos de um ajuste interior. Eu já disse aqui algumas vezes, vou repetir. Quando nós nos consertamos por dentro, a vida se conserta por fora. E muitas vezes nós corremos atrás de tantas coisas querendo consertar, mas se dentro estiver desconcertado, dificilmente nós vamos consertar aquilo que está ali fora. Por isso que eu falei no começo, e talvez você ficou meio assustado, de repente não gostou muito da colocação, mas 291 mil para 215 milhões tem muita diferença. Então, as notícias ruins, o medo, a insegurança, já alcançou praticamente o Brasil todo, o mundo todo. Podemos fazer, olha só, podemos fazer com coragem essa oração que o salmista fez?
nós podemos fazer com coragem, como ele disse: se tem alguma coisa errada dentro de mim, algum caminho mau, algum pensamento mau, tira. É como quando, digamos que uma pessoa vai reformar a tua casa, se tem alguma coisa irregular que a pessoa entende mais do que a gente, olha, eu preciso tirar isso, pode tirar. Não, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Por isso é tremenda a oração de Jesus no Getsemane, quando ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Porque o projeto de Deus, mesmo que você não entenda, ele é bom, é perfeito e vai ser agradável. Deus nunca errou, não é agora que ele vai errar. Deus nunca perdeu o controle, não é agora que ele vai perder o controle. Porém, nós temos que dar o controle da nossa vida na mão de Deus. Então, nós temos que fazer essa oração. Quando alguém fratura um membro, qual é o procedimento? Se a pessoa fratura, digamos, algum dedinho, alguma coisa, quando vai no médico, o médico não simplesmente olha e fala: olha, eu acho que é isso. Ele manda tirar um raio-x. Ou até exames mais profundos. Para quê? Para que ele possa visualizar com mais clareza onde está a fratura, o aspecto da lesão, o tamanho do trauma. Então ele precisa aprofundar. Assim é na vida emocional. Quando submetemos as nossas vidas à luz da palavra de Deus, preste atenção, quando nós submetemos as nossas vidas à luz da palavra de Deus, identificamos onde estão os traumas a serem tratados. Onde estão os traumas a serem tratados? Muitas vezes a pessoa fica meses, anos com problema na mente, trauma, medo, insegurança, porque aconteceu de repente uma traição, uma rejeição, então a pessoa acha que todo mundo vai rejeitar, porque alguém traiu o fulano e todo mundo vai trair, e aquilo judia, dia a dia, vai matando aos poucos, vai tirando o ânimo, a alegria, a força de viver, a expressão, o sorriso. Tudo isso Deus tem para nós, mas preste bem atenção, esses traumas precisam ser curados, eles precisam ser tratados. À luz da palavra de Deus, porque eles são identificados e tratados. Tratamento emocional e espiritual, marque aí, é uma terapia que dura a vida toda. Isso que eu quero que você entenda. O trabalho de Deus, a terapia de Deus, o cuidado de Deus é algo que dura a vida inteira. Até o fim. O próprio Jesus, em Mateus 24:13, e outras passagens que ele cita, aquele que perseverar até o fim será salvo. A cura e a restauração de uma alma são uma atitude de enfrentar conscientemente, com maturidade, os traumas não superados. Eu vou repetir: a cura e restauração da alma são uma atitude de enfrentar conscientemente, com maturidade, os traumas não superados, as memórias doídas e emoções feridas. Curar e enfrentar é o ato de trazer à frente, ou colocar-se diante de Deus. Em Lucas 6, se você quiser dar uma lida, uma hora, fala a respeito de um rapaz que tinha um problema na mão, e você creio que conhece a passagem. Ele estava dentro do templo e ele tinha a mão ressequida, ele tinha a mão seca.
E ele estava dentro da sinagoga, ele estava dentro da igreja. De repente a pessoa pode estar dentro da igreja e está com a mão ressequida. A mão fala de atitude, fala de conquista, fala de realizações. E aquele homem, mesmo estando dentro de uma sinagoga, ouvindo o rabino pregar, talvez de uma maneira maravilhosa, mas como que era a vida dele? Você acha que poderia ser feliz? Talvez ele fosse solteiro. Será que alguém toparia casar com ele, sendo a mão ressequida? Como que a sociedade o tratava, a família? Vocês conseguem imaginar o sofrimento daquele rapaz? E ele estava dentro da sinagoga. Então o que Jesus fez? Jesus pediu para ele, Jesus disse: levanta, tome um posicionamento. Mas ele falou assim: fica em pé, anda, vem para o meio, ou seja, se apresente. Se apresente. Muitas vezes nós não nos apresentamos a Deus, até mesmo as nossas orações, muitas vezes nós não somos totalmente verdadeiros. E nós, para uma cura, para uma transformação, nós temos que ser totalmente verdadeiro. Eu posso falar isso com certeza, porque eu passei por esse processo. É um processo verdadeiro. No início eu achava que aquilo era uma loucura. Eu falei, eu nunca vi uma loucura tão grande assim, um Deus pegar uma pessoa, libertar, curar, abençoar e papapá, mudar isso aí. Sendo que ninguém conseguiu fazer isso, nem eu com meus melhores esforços. Quantas vezes eu não me esforcei, mas eu falhei. Pois Deus fez. Deus, ele é muito maior do que nós pensamos, sonhamos ou imaginamos. Então Deus tem cura e Deus tem vida, e vida em abundância para você. Mas é Ele que tem. É Ele que tem. Isso está nele. Então é necessário uma revelação bem definida de como está a estrutura da nossa personalidade. Marque aí, estrutura da nossa personalidade. Tem pessoas que não tem uma estrutura, qualquer coisinha se apavora, se assusta, perde o controle, briga, ameaça, não tem uma constância na igreja, não tem constância com a família, não tem constância no trabalho. Por quê? Porque é uma personalidade que ainda não está estruturada. Que não está estruturada. Então Deus, ele quer nos estruturar, identificando rejeições, traumas, decepções e feridas que Deus cura. Rejeições, traumas, decepções e feridas. Tudo isso eu tinha. Eu tinha tudo isso e Deus curou. Não só pelas más influências, mas também pelas escolhas erradas que muitas vezes nós fazemos. Olha o que diz aqui, um salmo muito tremendo. Eu quero que você marque aí e depois você leia. Leia quantas vezes for possível esse salmo aqui. E você já deve saber qual é. Primeiro salmo, eu vou ler rapidinho para você. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Diz-me com quem tu anda e eu direi quem tu és. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí de repente você fala, eu faço tudo isso. Foi como o jovem rico, quando Jesus, o que faço para ser salvo? Jesus perguntou o que você está fazendo, ele falou, e Jesus disse, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, segue-me. Então eu faço tudo isso, mas não basta. De repente às vezes a pessoa fala, eu deixei de fazer. E a pessoa vai morrendo. Eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer isso, eu deixei de roubar, deixei de mentir, deixei de fazer isso, deixei de fazer isso. Mas veja bem, e não faz mais nada. O versículo 2 diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Agora escute isso. Antes medita na lei do Senhor, e dela medita de dia e de noite. O que vai acontecer? Preste bem atenção. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Você sabe disso. É a lei da semeadura. Toda ação tem uma reação. Olha, se você fizer isso aqui no versículo 2, será como árvore plantada junto às águas correntes, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Isso aqui não é mentira. Isso aqui não é uma proposta. Deus não tem proposta para ninguém. Isso aqui é propósito de Deus para a vida dos seus escolhidos. Proposta de Deus.
Agora, para que o versículo 3, lá que você viu, da bênção, da prosperidade, você tem que praticar o 1 e o 2. Você tem que praticar o 1 e o 2. Se você não pratica o 1 e o 2, esquece o 3. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Se você não faz o 1 e o 2, esquece o 3. Tem que praticar. Diga para você mesmo, eu tenho que praticar. Provérbio 23, 26. Dá, filho meu, o teu coração para que os teus olhos observem o meu caminho. Tenho batido muito nessa palavra. Por quê? Porque se você não entregar o teu coração para Deus, se você não permitir que Ele trabalhe na plenitude na tua vida, no espírito, na alma, no corpo, no sonho, nos projetos, modo de pensar, modo de falar, de agir, tudo, dificilmente os teus olhos vão observar o caminho de Deus. Provérbios 4, 23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Por que cuidar do coração? E quando nós falamos coração, eu acho que você já entende isso, não é o coração de carne que bate, não é a máquina que move o sangue dentro de nós, é o nosso espírito. O coração é sinônimo de espírito, é o nosso espírito. Então, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele são as saídas da vida. Lucas 6,45, que é que Jesus disse? A boca fala do que o coração está cheio. A nossa fala é um raio-x do nosso coração. Pessoas que só reclamam, o coração está cheio de reclamação. Pessoa que a boca, ela fala o que está cheio o coração. A saúde das nossas palavras, isso é muito importante, depende da saúde do nosso coração. Depende da saúde do nosso coração. Quando Ezequiel estava diante do vale de ossos secos, o que aconteceu? Deus disse para ele, podem esses ossos reviver? Ele diz, eu não sei, o Senhor sabe. Então, Deus disse para ele, profetiza. E ele profetizou o que ele tinha no coração. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E aqueles ossos reviveram. Ossos quebrados viraram um grande exército, houve vida. Então é muito importante, só que nós não vamos conseguir mudar a linguagem se o nosso coração não for alcançado. Que nessa noite essa palavra alcance o teu coração. Sabe aquela pessoa, hoje não vai dar certo. Não adianta tentar isso que não vai dar certo. Pode desistir porque não vai mesmo. Você deu autorização, você viu lá em Efésios 6, que a gente não luta com sangue e carne, a gente luta no mundo espiritual. Os demônios são muito mais rápidos que nós, eles não têm a lentidão do nosso corpo físico. Se você fala uma palavra de derrota, ele corre e chega na frente. Quando você chegou lá, não vai dar certo. Por quê? Houve uma legalidade para ele aprontar. E a pessoa fala, não sei por que nada dá certo. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa língua. E a saúde das nossas palavras dependem do quê? Da saúde do nosso coração. Quem lê, entenda. Espírito, tá? Coração, espírito. Para lidar com esse vírus que adoece as emoções, estamos indo para a parte final. Para lidar com esses vírus que adoece as emoções, deixando as pessoas desequilibradas e sem rumo. Saia por aí, começa a conversar, as pessoas estão sem rumo, as pessoas estão desequilibradas. Hoje eu conversava com um pessoal numa loja aí de imóveis, de construção, e eu percebi que ele falou, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu seguro os funcionários, se eu mando embora, se eu fecho a porta, se eu vou embora para o mundo. E é praticamente todo mundo, porque fica desequilibrado e sem rumo certo. É necessário estar disposto a construir um estilo de vida de transparência, livres de situações ocultas, ou muitas vezes situações ou lembranças ruins que guardamos e não foram curadas. Toda vez que mexe, dói. Toda vez que mexe, dói.
Então Deus, Ele quer nos curar, Ele quer nos transformar. A nova vida vai cobrar de você dependência de Deus e confiança em Deus. Olha que coisa tremenda. Eu quero romper, eu quero vencer essa crise, eu quero... Ótimo, maravilha. A nova vida vai cobrar de você dependência de Deus. Dependência de Deus, confiança em Deus, fidelidade para com Deus. Se eu não confio, se eu não busco ser leal, se eu não busco ter fidelidade, eu não vou ter essa vida nova. Porque na vida velha eu não tinha confiança, eu não tinha lealdade, eu não tinha compromisso. Essa era a minha vida velha. Agora, a vida nova, tem uma vida nova? Tem. Se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Porém, tem uma cobrança, tem um preço a ser pago. Você vai conquistar e você vai chegar até onde você está, o preço que você está disposto a pagar. Se você vai numa loja e vê uma camisa bonita lá e quer comprar, custa R$100. Se você não der os R$100, você não vai levar embora. Você tem que pagar o preço. Só que muitas vezes nós achamos que não, achamos que é tudo de graça. É pela graça, mas não é de graça. Então, a vida vai cobrar de você, preste atenção. Tudo que nós estamos vivendo vai passar, mas segura firme aí. Nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que tudo vai se cumprir. O mundo não será mais o mesmo. A igreja não pode ser mais a mesma. Porque o mundo não vai ser mais o mesmo. Quanto mais transparente a pessoa for, mais livre ela estará desse vírus e cada dia mais preparada ela vai estar para conquistar e servir a Deus. Conquistar e servir a Deus. Outra coisa que eu quero que você marque, você que é discípulo desta casa, às vezes as pessoas começam bem, começam a conquistar, e o que elas fazem? Esquecem de Deus. Não se esqueça de Deus. Não se esqueça de Deus. Vamos, a partir de agora, então, de uma maneira bem resumida, marque aí, nós vamos falar desses vírus que adoece as nossas emoções. E se você está com a emoção adoecida, você vai ser uma pessoa triste, uma pessoa apática, apagada, para baixo. Você está numa festa, mas você parece que está num velório. Enfim, por quê? Porque a alma está adoecida. É a alma que está adoecida. Então agora vamos aprender coisas interessantes aqui. Vamos partir de agora em uma maneira resumida desses vírus que adoecem as emoções, que tanto atrapalham o presente e comprometem o futuro. Atrapalha o presente e compromete o futuro. Primeiro que você pode marcar, primeiro vírus, é passividade. Escreve aí, passividade. Podemos chamar de tanto fez como tanto faz. A passividade é um vírus que adoece a nossa alma. Sabe aquela pessoa, tanto fez como tanto faz. Qualquer um. Não é qualquer um. Tanto fez como tanto faz. Também não é como tanto fez como tanto faz. A passividade é uma inimiga tanto da saúde emocional como da saúde espiritual. Se não conseguirmos que a pessoa saia da passividade, vamos falhar em ajudá-la. Então nós temos que sair da passividade, porque em primeiro lugar, se você é uma pessoa passiva, você não vai estar nem aí em ajudar as pessoas. De repente você fala, meu Deus, eu não sei porque as pessoas parece que não querem ajudar as pessoas, não querem, enfim. Por quê? Porque é uma pessoa passiva, tanto fez como tanto faz. E se você já está sendo abençoado por Deus, se você é uma pessoa já liberta, curada e uma série de coisas que Deus já fez na tua vida, nós não vamos poder ajudar a pessoa a tirar ela da passividade. Nós vamos falhar. O maior perigo da passividade é que quando instalada vai minando a força moral. Marque aí. A passividade ela vai minando o quê?
a força moral, a pessoa fica sem força. Sabe aquela pessoa que você tenta animar, mas ela não se anima? O próprio Jesus falou: nós cantamos uma música alegre e vocês não dançaram. Nós contamos uma história triste e vocês não choraram. Por quê? Porque a pessoa não tem mais força para rir, não tem nem força para chorar. Por quê? A passividade vai minando, vai tirando a força da pessoa. A pessoa fica sem força. E ela é silenciosa, vai minando o prazer, por exemplo, de ir para o culto. É tão comum, infelizmente, pessoas às vezes liga, conversa, vê a pessoa, está sumido da igreja, você encontra na rua, você está indo para o culto, mas, sabe, não sei, sabe. E o que está acontecendo? Não tem mais força. Não tem mais força de ir nem para o culto, não tem força de ir para a célula, vai minando a fidelidade da pessoa. A pessoa era fiel, depois ficou meia fiel, depois ficou desfiel inteira. Então o que acontece? Por que está acontecendo isso? São vírus da passividade que vai minando a força dela. Não é que ela não quer ser, ela não consegue, ela não tem força para ser. Porque para vir para a igreja, para ser fiel, tal, você tem que ter força, você tem que estar vivo, você tem que acreditar nas coisas, você tem que estar bem presente. Do contrário, não consegue. Ela vai minando a fidelidade da pessoa, e isso é grave. Por quê? Eu estou falando de fidelidade em todos os sentidos. Não é só fidelidade de primícia, dízimo e oferta, não. É fidelidade com o marido, fidelidade com a esposa, fidelidade com o filho. A pessoa passiva, o filho saiu, e para onde foi? Não sei, está por aí. Não tá, por quê? Não tem mais força. Perdeu a energia, até mesmo para cuidar das pessoas que ela tanto ama. Não deixou de amar, mas não tem força nem para amar. Por quê? A passividade roubou, vai minando a fidelidade, e pior, vai tornando a pessoa suscetível. O que é isso? Sujeitas às coisas erradas, como eu já disse. Isso que é ruim. Por quê? Se a pessoa falar, não, a pessoa passiva, ela é corretinha, é passiva, mas é acertadíssima em tudo. Pelo contrário, ela vai ficando sujeita aos erros, como já foi dito, infidelidade, imoralidade. A passividade torna o crente indiferente. A incapacidade de reagir frente a situações de pecados e tentações revela a intensidade da passividade. É preciso uma tomada de posição. Então você precisa acabar com a indiferença e com a passividade antes que ela acabe com você. Você está ouvindo esse estudo? Vírus que adoece a alma, passividade. Não, é assim mesmo, não deixa, depois eu vejo. Amanhã talvez. Aí chega amanhã, depois eu vejo. Você já viu? Não, eu vou ver. É a passividade. Então acabe com a passividade antes que ela acabe com você. Segundo vírus é o orgulho. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. O orgulho, ele é um vírus que adoece a alma. Todo orgulhoso é doente. Todo orgulhoso é doente. Não interessa se tem dinheiro, se não tem, se é rico, não interessa. Todo orgulhoso é doente. E Deus resiste aos orgulhosos e dá graças aos humildes. Qual é a origem do orgulho? As pessoas não querem se apresentar como fracas. Preste bem atenção, você vai aprender coisas interessantes, já estamos para orar. Qual é a origem das pessoas orgulhosas? As pessoas não querem apresentar como fracas. Escuta isso, as pessoas não querem se apresentar como fracas. Reconhecendo que um problema existe, então constroem barreiras de autoproteção e tentam
se esconder da realidade. O que tem gente escondendo da realidade, e a realidade não tem que esconder, você tem que enfrentar de cara limpa, você tem que enfrentar. Todo problema que você não enfrenta hoje, amanhã ele está mais forte. Então o que acontece? O orgulhoso, o que acontece? Ele não quer reconhecer que tem fraqueza, então constrói tipo de um muro, uma barreira de autoproteção e tenta se esconder. E tenta esconder-se da realidade. Você pode ler Gênesis 3, quando Adão caiu e com Eva, Deus voltou, Deus não tinha gritado, Deus não tinha mudado nada, Deus veio normal. Aí Adão não foi se encontrar com Deus. E aí Deus disse o quê? Adão, onde você está? E ele diz, eu ouvi tua voz, tive medo, tentei me esconder. Ou seja, ele tentou fugir da realidade. Não adiantou nada, você sabe que não adiantou. Não adiantou. As pessoas que estão contaminadas com o vírus do orgulho não estão dispostas a se despir emocionalmente para serem curadas. Eu vou repetir. Porque às vezes você vai num psicólogo, num médico, ou num pastor, ou num discipulado, em que as pessoas querem te ajudar. Mas veja bem, não estão dispostas a se despir emocionalmente para serem curadas. Lá no Gênesis mesmo, com Adão e Eva, quando diz, eles estavam nus e não se envergonhavam. E tem gente que pega simplesmente só no literal, eles estavam pelados, sem roupa. Não. É mais profundo que isso. Eles estavam nus na alma, ou seja, não tinha segredo um para o outro. É que nem um casal, se começa com um segredinho daqui a pouco, pode trazer problemas sérios. Então veja bem, eles não tinham segredo, eles estavam nus e não tinham vergonha. Mas as pessoas, muitas vezes, elas não estão dispostas a se despir emocionalmente para serem curadas. Como foi o general Naamã, também outro exemplo, quando o profeta disse para ele, tira a roupa e mergulha lá no rio. O que aconteceu com ele? O cara ficou raivoso, o cara ficou bravo. Vamos embora, não são os rios de Damasco melhor do que isso aqui e tal. Ficou furioso. Mas quem era o leproso? Não era o profeta, era ele. O problema ali não era a lepra, o problema dele era o orgulho, e era um dos vírus que atacava ele, o orgulho. Ele era orgulhoso, então o orgulho dele tem que ser quebrado. Retirados os vírus da alma de Naamã, a pele ficou curada como a pele de um menino. Mas não ficou curado com o corpo, com a pele bonita, saudável, como diz na Bíblia, sem antes retirar sete vírus que tinha na alma daquele general Naamã, que você pode encontrar em 2 Reis capítulo 5. Então isso é muito forte. Ele só foi curado depois que ele obedeceu os 7 mergulhos. Ele que precisava ser curado. Até sabemos como ajudar as pessoas, mas podemos, devido ao orgulho que acaba impedindo com que as pessoas reconheçam que precisa de ajuda. Precisa de ajuda. E agora o último vírus que nós vamos comentar. Passividade foi o primeiro. Não seja passivo. Orgulhoso, não seja orgulhoso. Não seja. Se você estiver num gabinete, num aconselhamento, enfim, seja verdadeiro. Seja verdadeiro, não seja orgulhoso, não. Não faça que nem Naamã, que deu um trabalhão danado lá para ser curado da lepra. E o terceiro que nós vamos falar hoje, e já vamos orar e encerrar, é sobre a religiosidade. Religiosidade. Marca aí, religiosidade. Jesus, ele combateu muito a religiosidade. O que é religiosidade? Religiosidade é uma capa. É uma capa de mendigância, que queremos mostrar uma coisa que nós não somos. Lucas capítulo 12, versos 1. Naquele momento em que eles iam atravessar o mar, Jesus
disse o seguinte: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E os discípulos perguntaram que, acha é porque nós não trouxemos pão. Não. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Era o que eles falavam. A religiosidade é como uma maquiagem, anote aí, que encobre áreas de derrotas e fracasso. Eu já disse aqui muitas vezes, Deus não trabalha com maquiagem. Quando você vai passar por um procedimento cirúrgico, você sabe que tira as roupas que tem botões, que tem aço. Se você tem alguma coisa implantada, você tem que falar, tem que mostrar tudo. Então a religiosidade nos faz cegos para os nossos erros. A religiosidade, ela nos faz cegos para os nossos erros. A religiosidade torna os crentes míopes. Crentes míopes. E anote aí, a miopia espiritual, ela faz com que a gente enxergue. Olha que coisa terrível. A miopia espiritual faz com que nós enxergamos aquilo que queremos. O religioso, ele só enxerga o que ele quer. E os conselhos se tornam ofensas pessoais. O que é isso? Uma pessoa religiosa. Ela só enxerga o que ela quer. E se você está dando um conselho certo, se você está discipulando, orientando, ela muitas vezes, talvez você já tenha experiência disso, ela tem isso como uma ofensa. Para aqueles que acostumaram com a mentira, a verdade ofende. Aqueles que acostumaram com a mentira, a verdade ofende. Porém, Jesus disse: a verdade liberta. E hoje você está ouvindo uma palavra que liberta. Deus quer libertar você da passividade. Deus quer libertar você de qualquer resquício de orgulho. Deus quer libertar você de qualquer resquício de religiosidade. As coisas não é como nós enxergamos, as coisas é como Deus quer que sejam. Para lidar com esse vírus que adoece as emoções e compromete o futuro, é preciso construir um entendimento de que a espiritualidade é baseada. Preste muita atenção nisso aqui que nós já vamos orar com você. Para lidar com esse vírus que adoece as emoções e compromete o futuro, preste bem atenção. Pessoas que têm hoje suas emoções adoecidas, o futuro é comprometido. E a vida é curta para vivermos comprometidos com doença. Agora escute isso. Construir um entendimento de que a espiritualidade é baseada em essência e não em aparência. A espiritualidade, ela é construída baseada na essência e não na aparência. O Evangelho de Cristo é uma mensagem de vida e não de aparência. O Evangelho de Cristo é uma mensagem de vida e não de aparência. Não adianta aparentar. Como é que está? Está tudo bem, está tudo bem. Mas o coração está quebrado, a alma está adoecida. Nós temos que ser verdadeiro. Nós temos que ser verdadeiro. A essência, a espiritualidade é baseada na essência e não na aparência. O Evangelho de Cristo é boas novas, é mensagem de vida e não de aparência. É algo interior e não exterior. Deus não trabalha com maquiagem, como já foi dito. Deus, ele trabalha com a verdade. A verdade cura, a verdade ressuscita, a verdade abençoa. A verdade abençoa. E eu quero orar com você. Deixa a verdade entrar na tua vida. Se tem alguma coisa errada, tem que ser consertado. Você, o relacionamento. Às vezes a pessoa fala assim,
não se dá bem no casamento, não se dá bem na empresa, não se dá bem com o vizinho, não se dá bem com ninguém. Aí cabe uma pergunta: será que todos estão errados? Só eu estou certo? Será que só eu estou certo? Então deixa a verdade entrar no teu coração. Domingo, 18h30, culto da família, não falte. Não deixe de ser fiel. Precisamos muito da tua fidelidade. E eu quero orar com você, que você tenha uma ótima noite e uma excelente quinta-feira e um excelente final de semana. Creio que você já está sabendo, segunda-feira vai ser feriado, porque anteciparam o feriado de 9 de julho. É um feriadão prolongado que você não pode sair da tua casa. Ainda tem muitas coisas fechadas no mundo, mas os céus estão abertos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Pai, é uma palavra de cura. Quando nós vamos, ó Deus, atrás de saúde, muitas vezes nós ouvimos dos médicos coisas que nós não gostamos. Você vai ter que tomar esse remédio de tanto em tantas horas. Muitas vezes o remédio é caro, muitas vezes tem reações adversas. Pai, muitas vezes ele pede para cortar aquilo que nós mais gostamos de comer. Mas aí, meu Deus, não é uma ordem, Pai, é uma decisão nossa, Pai. E hoje nós decidimos, Deus, permitir que o Senhor cure a nossa alma, almas adoecidas, almas tristes, que só têm lembrança ruim do passado, que vivem triste o presente, que não conseguem enxergar o futuro, incertezas, insegurança. Mas hoje, Deus, a tua palavra diz que se nós abrirmos o nosso coração, a tua palavra ainda tem poder de libertar, de curar. Foi a tua palavra que tirou Lázaro do túmulo, foi a tua palavra que desatou Lázaro, foi a tua palavra, o teu gesto que curou e parou o enterro do filho da viúva de Naim. Foi o Senhor que ressuscitou Talita no seu quarto morta. Quantas pessoas não estão presas nos seus quartos, mas não estão vivas, estão morrendo aos poucos, estão com a alma adoecida, Deus, estão com a alma triste, às vezes infelizes, fechados. Deus, que o teu Espírito, Pai, que é poderoso, é muito mais poderoso do que esse vírus, visite o Brasil do norte a sul, da leste a oeste, visita os estados, visita, meu Deus, aqueles que estão enfermos, visita a tua igreja, meu Deus. Nós estamos tão longe, Deus, de entender que o teu propósito vai se cumprir na integridade, que Jesus vai vir, vai buscar a igreja e vai reinar, e os seus filhos reinarão com ele. Deus, perdoa, Deus, quando a nossa boca não ajuda. Perdoa, Deus, quando somos infiéis, como somos indiferentes, às vezes passivos, às vezes orgulhosos, às vezes religiosos. Deus, só o teu Espírito vai nos libertar desses vírus, Deus, que adoece a alma, que entristece a vida, meu Deus. Muitos não têm mais força, meu Deus, para reagir. Levanta, Deus, a tua igreja pelo teu Espírito, como o Senhor fez com aquele homem. Levanta, fica em pé, vem pro meio, estende a mão, e ele foi curado. Cura as atitudes da tua igreja, que as atitudes da igreja não venham envergonhar o nome do Senhor dos Exércitos. Deus, que o nosso ministério, Pai, a nossa vida não venha envergonhar, meu Deus, todo o investimento que Jesus fez na nossa vida. Oh Deus, ajuda, um Deus que trabalha, um Deus que trabalha para aqueles que esperam, para aqueles que confiam. Davi não nasceu rei, Davi era rejeitado pela própria família, Davi não nasceu rei, mas o Senhor fez dele rei.
Oh Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, pega a tua igreja, liberta das enfermidades físicas e as piores, que são as enfermidades da alma. Cura-nos da passividade, cura do orgulho, cura da religiosidade. Cobre-nos com a tua verdade e abençoa a tua igreja. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado. Abençoa, Pai, a tua igreja. E eu declaro você protegido e abençoado, livre da passividade, livre do orgulho, livre da religiosidade, pronto para viver, para realizar, para conquistar e para honrar o nome daquele que acreditou em você quando talvez muitos não acreditavam. Um beijo no teu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até domingo, 18h30. Beijo no coração. Espera.